Novo. O gerente de futebol do Atlético, Vitor, falou sobre o momento vivido pelo Galo, mostrando confiança, tem mostrado confiança na equipe do Atlético. Pelo menos é o que tem falado o Vitor, principalmente na entrevista coletiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito dessa entrevista coletiva cedida pelo gerente, gerente de futebol do Atlético, o Vitor, aí falando a respeito desse momento que o Atlético está passando. Mas, Thiago, uma das situações que eu acompanhei na entrevista coletiva do Vitor foi ele falando que a gestão do Atlético, a diretoria do Atlético, ela acredita no trabalho que está sendo feito pelo Filipão. O que faz? O que você pode tirar de trabalho do Filipão para ter a confiança da gestão do Atlético? Nada. Para mim, nada. Eu não consigo tirar nada do trabalho do Filipão que eu fale, isso aqui é algo importante ou isso aqui, caso o Atlético troque de treinador, seria interessante para um trabalho sequencial. Pelo contrário, tudo que eu vejo no Filipão, tudo que eu não vejo nesse time do Atlético é qualidade do trabalho do treinador. Então, nesse momento, Elton, assim, honestamente, para mim, me parece aquele discurso de, olha, estamos com o Luiz Felipe Scolari, mas até o jogo contra o São Paulo. E a informação que eu tenho, inclusive, é essa. Se o Atlético sofreu uma derrota vexatória, um tipo de derrota que incomode internamente, talvez com o time não rendendo, é possível que ele seja trocado já no domingo. Então, sinceramente, eu não consigo ver absolutamente nada nesse trabalho do Filipão que possa ser aproveitado. Seria interessante, caso o Atlético pudesse, que jogasse tudo no lixo do que foi feito pelo Filipão até aqui e já pensasse no próximo treinador. Porque, honestamente, eu não vejo absolutamente nada de proveitoso pensando daqui pra frente no Atlético. Ô, Ulisses, eu queria te ouvir. Você normalmente chega já dando uma voadora no pessoal. Tá aqui coçando. Pois é, eu queria escutar o seu desabafo sobre esse momento do Atlético. Para você, o Thiago falou que o fim da linha está próximo. Você acha que a linha já chegou ao fim com o Filipão? Se depender do que acontecer, eu concordo aqui com o Thiago, aí uma cipuada diante do São Paulo não vai segurar, mas o São Paulo, para sorte, não sei se é o azar do Filipão ou do Atlético, dos jogadores, o São Paulo também vem num momento ruim. São 4 jogos sem vitória, ontem não conseguiu vencer, a coisa ali não anda, apesar de ter contratado Rames Rodrigues, Lucas de volta, um grande ídolo e tudo mais, os jogadores já tiveram problema de salários esse ano, a coisa não anda muito bem, o Dorival Júnior está fazendo um trabalho espetacular pelo que vinha acontecendo lá no São Paulo, mas eu acho que é um jogo de um 0-0 horroroso e o Filipão fica até o jogo contra o Palmeiras na Libertadores. O que mais me assusta no Filipão é o seguinte, o Filipão pegou um Cruzeiro muito pior em 2021, esfacelado, desmanchando, acabando em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B e deixou o time em 13º lugar, escapou do rebaixamento. Naquela época o Filipão saiu até antes do campeonato acabar. Ele deixou o time na penúltima rodada e o Célio Lúcio foi até o técnico no último jogo contra o Paraná Clube. E ele conseguiu fazer um milagre. Agora, por que ele não está conseguindo nada com o Atlético? Eu acho que, nós vamos ver daqui a pouquinho a coletiva do Vitor, mas assim, eu acho que uma pergunta não foi feita na coletiva, a gente vai debater isso daqui a pouco. O Atlético está devendo alguma coisa para esses jogadores? Isso é que eu gostaria de saber e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar, mas primeiro, vamos ouvir o que disse o Vitor aí durante a coletiva, um trecho aí que a gente vai mostrar agora. Diariamente conversa, diariamente a gente avalia, em todo momento, antes dos treinos, depois dos treinos, a gente pega vídeo, busca encontrar onde está errando, fazer esse feedback. E assim, cara, não estamos fazendo nada diferente do que nós faríamos se nós estivéssemos num momento melhor, num momento de vitórias. Os processos são parecidos e a cobrança e o trabalho ele existe. Às vezes existe uma tendência de alguns aí por parte de imprensa a querer implantar, a querer fazer crise dentro do elenco, mas assim, a gente que vive isso aqui todo dia, que está aqui no CT todos os dias, sabe que não existe nenhum tipo de problema interno, nenhum tipo de problema de relacionamento, nenhum racha, como vocês gostam de usar esse termo. Existe sim uma aceitação muito boa em relação ao trabalho do Filipão, todos gostam muito do trabalho do Filipão, existe uma avaliação positiva em relação à sua conduta, então são fases que o futebol acaba acontecendo, por uma instabilidade na confiança que a gente tem que fazer
o máximo para restabelecê-lo o quanto antes. Fala, Vitão. Você sabe o respeito gigantesco que eu tenho por você e pela sua história. Mas falar que o Atlético não está vivendo uma crise, aí já complica o meio campo, né? Porque se a gente não puder apontar que existe uma crise, em hora nenhuma, por parte da imprensa, eu ouvi nada de racha dentro do grupo, isso aí a gente não acompanhou hora nenhuma, pelo menos pela minha bolha aqui, principalmente dentro da Band. Não ouvi em momento nenhum. Mas se a gente não puder analisar que um time vive uma crise técnica, crise dentro de campo, falando a respeito dos 10 jogos sem conseguir uma vitória, aí fica complicado. Eu acho que é uma coisa que está muito visível a todo mundo. Quero colocar nesse bate-papo aqui, HG, você tá por aí? Ele me escuta? Ele me escuta. E numa dessa eu preciso te ouvir. O Vitor falou que nesse momento existe uma total entendimento que o trabalho do Filipão vai fluir, que a diretoria tá com o Filipão e que não existe crise no Atlético. Por favor, me socorra. Um abraço a todos. Olha, ô Vitor, eu não vou também segurar essa pica do lado de cá e não em nome do corporativismo, da imprensa nem nada. Não tenho procuração para defender a imprensa aqui, mas essa não vem colocar na conta da imprensa, né? Porque vocês da imprensa que ficam dizendo que há crise. Não, a gente fica dizendo não. A crise está estabelecida e ela é muito grave. A crise já existe e ela é muito grande. É muito grande porque nós estamos falando de um clube que não vence há 60 dias com uma folha de 20 milhões. Ah, mas você vai falar de folha de 20 milhões sempre? Vou falar sim. Vou falar e vou criticar sim. Um clube que tem o elenco que tem e que não consegue ganhar um jogo há 60 dias. Um time combalido em campo. Um time sem personalidade. Um clube que toma decisões mais por proteção. Vamos lá. Quando o Filipão foi contratado lá atrás, eu fui um dos que disseram tacada de mestre, escolheu bem, aprovação do torcedor, estava encostado, o mercado não dispõe de outros nomes e tal, acertou porque o que a gente entende é que há um problema de ambiente não dentro de campo. O Filipão conseguiu chegar, o ambiente eu não sei como é que tá, você está dizendo que tá bom, mas dentro de campo houve uma queda muito acentuada na qualidade do futebol. Então há uma crise estabelecida sim. A diretoria não tem certeza sobre a permanência do Filipão, coisa nenhuma, não tem. Pelo menos por enquanto, isso foi dito por alguém do clube ontem, pelo menos por enquanto a gente não pensa em nenhum movimento. Pelo menos por enquanto, mas tem o São Paulo no domingo e depois tem o Palmeiras no meio de semana. Pelo menos por enquanto não se fala em movimentação. Só que se daqui a pouco a coisa não acontece, nem o próprio Filipão, com a história riquíssima que tem no futebol, tem ressalvas? Tem. Todo profissional tem. Mas com a história riquíssima que tem no futebol, nem ele se sustenta sem resultados. O problema maior é que os resultados não acontecem e as explicações também, elas não vêm nas coletivas. Porque quando ele é perguntado, primeiro ele não deixa a resposta ser concluída, quando a resposta é concluída, ele não responde, ou quando a resposta é concluída, ele responde com ironia. Isso aí não é problema? Isso não é crise? Há uma crise, sim, senhor. E você pode ter certeza que ela não foi gerada por nós da imprensa, porque em 21, quando vocês ganharam tudo, nós não recebemos, pelo menos eu não recebi, minha medalha de responsabilidade por ter elogiado tanto, enaltecido tanto. Então agora, essa pica é de vocês aí, se virem com ela. Lu, a situação do Atlético tá complicada, né? Cada dia se complica mais. Você acha que o Filipão chega pro jogo de quarta-feira? Ou esse jogo contra o São Paulo, independente do que vier a acontecer, pode ser um fim de linha para ele? Olha, só uma vitória salva o Filipão? Não, um empate salva o Filipão, por exemplo. Ou uma derrota por 1-0 salva o Filipão. Ele chega quarta-feira. Mas, para mim, não passa de quarta-feira. A questão é essa. Ô, Elton, a gente teve vários times do Atlético, vamos pegar os últimos 30 anos, um recorte, 93, 2004, 2005, 2011. Equipes complicadas do Atlético que não ficaram 10 partidas sem conseguir vitórias, né? É impressionante o péssimo trabalho que foi feito pelo técnico, que é feito pelo Filipão, mas não foi por falta de aviso. É legal ver o Thiago mudar de opinião, inclusive. Ele que foi o único aqui da bancada que comemorou
O Everton falou que também destacou, mas eu lembro, eu estava no programa no dia e o Thiago foi o único que... O Felipão é um grande treinador, vice-campeão da Libertadores do ano passado, e é legal ver essa mudança de opinião, porque é importante mesmo mudar de opinião. Mas e ele é não isso. deixa de ser um grande treinador, ele tá fazendo um péssimo É um trabalho. grande treinador. Ele não deixa de ser um grande A treinador. história ele dele, tá fazendo um péssimo trabalho. a realidade, o recorte dos últimos anos do Felipão Você não está é dos sendo melhores. sacana comigo, Luciano. Não, eu tô te Mais uma elogiando. vez sacana. Tô te elogiando, Thiago. Não, mas está sendo sacana. Porque Eu tô sendo Felipão agora, irônico, é um inclusive. baita treinador. E é mesmo. Isso não tira, ele não muda isso. Só que no Ele Atlético... foi um baita treinador Ah, para eu eles acho que ele até até foi 2022. bom na história. Não, até lá 2022. É um dos grandes da história, é um dos grandes da história. Exato. Até Até o ano 2020. passado, eu acho que ele fez ótimos trabalhos. Pô, o cara é vice-campeão da Libertadores do Você não Atlético pode. Paranaense. Mas o trabalho Foi em muito si- bem, como o Ulisses destacou no Cruzeiro. Então, cara, sinceramente, eu imaginava que o Filipão fosse esse. O que veio ao Atlético tá longe de ser esse. Mas o trabalho é horroroso. eu, sinceramente, eu não imaginava que seria péssimo. Poderia ter um trabalho ruim, Eu também não. é um trabalho ruim e tal, altos e baixos, mas não só baixos. O trabalho do Felipão a gente não vê nada. Eu fiquei assustado de ver 2 volantes em campo contra o Palmeiras no primeiro tempo, assustado mesmo. Por uma equipe que tem 2 volantes em campo, automaticamente o meia adversário não vai respirar. 2 volantes que não encontraram o Rafael Veiga no primeiro tempo. Eu fiquei assustado. Isso é sinônimo de um time desorganizado, comandado pelo Felipão. Agora, tem o seguinte, o Atlético, eu falei aqui sobre a questão salarial, né? Ninguém perguntou ali na coletiva, não sei se não passou pela cabeça. Eu quero até tirar essa dúvida com o Thiago, que tem muitas... Eu vou te passar a bola, Eltinho. Não, é que tem isso. muitas fontes a respeito disso. Se estão devendo alguma coisa lá no Atlético, porque é o seguinte, não que o jogador seja mercenário, que ele... Não, é o salário dele, ele tem direito, Tem pronto direito. e acabou. Entendeu? Agora é o seguinte, não há explicação plausível, então, a não ser que só Jesus e um bom advogado da causa. Porque o imponderável, o sobrenatural de Almeida faz ruim. Porque o Vitor acabou de elogiar o ambiente, o trabalho do Filipão, os jogadores... Mas qual a explicação? O Atlético não vem jogando nada em relação a 2021, desde que o Turco assumiu, aí trocou para o Cuca, aí entrou o Cudê também, estava numa colocação melhor, inclusive com esses treinadores, mas massacrados e muito pela imprensa, por causa da qualidade do futebol, a torcida também pegando no pé. E o que está acontecendo? Em 2005 teve um problema, eu sempre falo na questão salarial, que é o que geralmente derruba técnico, decadência, segunda divisão. Em 2005, teve um jogador do Atlético, o Atlético caiu, o presidente era o Ricardo Guimarães, o Atlético 3 meses sem pagar jogadores durante o campeonato, e esse jogador, esse medalhão na época, chegou atrasado no treino. Aí o Tite, que era o treinador, foi lá e disse o seguinte, 20% de multa. Esse jogador falou assim, pode multar, eu não estou recebendo. Então a coisa acabou indo para onde? Pro buraco. O Atlético trocou de treinador, o Atlético teve Tite, o Atlético teve Marco Aurélio. No final entrou o Loris Sandri, que deu ali um gás, mas a coisa acabou não acontecendo. Então é muito preocupante e eu gostaria de saber se deve alguma coisa. Porque salário na carteira e FGTS, a gente sabe que é um percentual menor para o jogador não ir na Justiça do Trabalho pegar os seus direitos. Mas premiação, avanço de fase na Libertadores, Campeonato Mineiro, o ano passado, porque o problema do jogador é o seguinte, não é você não pagar, porque a gente sabe que o Hulk, se não receber, a gente não vai precisar chegar aqui na Band e fazer uma campanha de cesta básica para ajudá-lo. Isso aí a gente sabe. Mas o que realmente dói não é só com o jogador de futebol, não. É prometer e não cumprir. Isso é uma opinião e não uma informação. Boa, a Mas, discussão Luiz, vai render. De fato, tem dívidas de premiação, de direito de imagem, tudo referente a isso. Avanço de fase na Libertadores, avanço anterior na Copa do Brasil, até porque já foi eliminado. Então, tem algumas premiações que não foram pagas. Né? Então a minha opinião é essa. Não tá jogando nada, o Filipão vai cair porque não tá pagando a galera. Não, o salário tem dia, tá, gente? Não, mas isso é por causa da burocratização. burocratização. O salário tem Burocracia. dia. Tá, Salário, imagem, dia. isso, Mas é importante. premiações não. É isso. Mas aí isso gera uma insatisfação. Tá, a discussão vai continuar, gente. Eu preciso andar aqui, eu preciso falar de diversão. Né? Então põe na tela aqui, Andrezão, pra gente, que agora é a hora da KTO.